Se você me acompanhou nos últimos meses, você deve ter visto eu me apaixonando pelo universo da fotografia analógica. E eu sempre gostei de fotografar, mas eu sentia que faltava uma magia na fotografia digital. E eu queria aquela ansiedade, a expectativa, a carinha de foto antiga que só a fotografia analógica pode me dar. Então no ano passado eu resolvi fuçar a coleção de câmeras analógicas dos meus pais para procurar alguma coisa que funcionasse. E de lá pra cá foi uma longa jornada pra eu ir disso aqui pra isso aqui. Então eu resolvi gravar esse vídeo pra te explicar tudo o que você precisa saber pra não cometer os mesmos erros que eu e começar a tirar essas fotos analógicas. Bom, pra gente começar, eu já quero deixar claro que eu não sou nenhuma profissional, eu não sou uma fotógrafa profissional. Eu vou compartilhar o que eu sei, como eu faço, com a linguagem mais simples possível pra todo mundo entender. Então, pra você começar na fotografia analógica, tem duas coisas que você precisa entender. A primeira que eu vou explicar é a parte técnica da fotografia analógica em si. Quais câmeras tem, onde comprar, os filmes, qual que eu escolho, como que eu coloco, como é que eu tiro, onde revelar. Então, essas dúvidas, né, que todo mundo que quer começar na fotografia analógica não faz a menor ideia, porque realmente é meio confuso, especialmente se você nasceu depois dos anos 2000 e você não viu os seus pais usando câmeras analógicas. Eu sou de 98, os meus pais usavam câmera analógica e mesmo assim pra mim, quando eu comecei, foi uma confusão, eu não sabia de absolutamente nada, nem como colocar o filme na câmera, então se for o seu caso, não se preocupe, eu te entendo, você vai aprender. E a segunda coisa são conceitos básicos ali de fotografia que você precisa saber tanto para entender o potencial da sua câmera, quanto para saber mexer em alguns modelos específicos, um pouco melhores, um pouco mais profissionais, e para você evitar erros, tipo deixar sua foto borrada, escura, tremida. Então, se você já tira foto digital, se você já sabe um pouquinho sobre fotografia digital, vai ajudar bastante. Mas eu vou explicar esses conceitos básicos no final, então não se preocupa se você está começando do zero. Até o final desse vídeo você vai ser plenamente capaz. E caso você tenha interesse em trabalhar com fotografia, em se aprofundar nisso, seja com fotografia digital ou analógica, eu tenho um cupom de R$200 para vocês usarem na EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, que topou patrocinar este vídeo. Maravilhosos. Eles têm curso de fotografia, de direção de fotografia, e os cursos são online e em português, você consegue estudar no seu ritmo. E tem outros cursos lá nessas áreas criativas, então design, arquitetura, games. E eu, inclusive, comecei o curso deles de produção musical. Tô muito ansiosa pra mostrar o progresso pra vocês. Mas sim, eu sou aluna deles também, eu sou muito fã do trabalho deles, eu sempre falo pra vocês. Os professores, a plataforma, é tudo muito bom. Então no site você consegue ver todas as informações de todos os cursos, os professores, o currículo dos professores, porque um diferencial deles é que os professores são profissionais do mercado, então assim, eles têm uma experiência incrível pra te passar. Tudo que você vai aprender, os projetos que você vai fazer, aí você vai ter suporte pra tirar dúvidas, enfim, é bem completo. E você aprende as coisas com foco na prática, mão na massa, mercado de trabalho, pra você criar um portfólio, ter material pra mostrar e também entender como que essa profissão funciona na vida real. Fora que você pode assistir as aulas quando for melhor pra você, então é bem flexível. E com o meu cupom MICA2024 vocês garantem mais R$200 de desconto, além dos que já estão no site. Eu vou deixar os links com o cupom aqui na descrição para vocês darem uma olhada e, quem sabe, transformarem o hobby de vocês numa profissão. Agora, pra gente começar, eu vou explicar pra vocês os tipos de câmeras que tem, porque tem vários modelos e a gente fica muito perdido com qual comprar, qual começar. Então a gente tem esses modelos aqui que são os mais baratos, os mais simples. Você vai tirar uma foto literalmente apertando só um botão. E essas câmeras aqui, elas se chamam saboneteira, porque elas parecem literalmente uma saboneteira. Elas são feitas de plástico, um material super simples. Custam aí na faixa de uns R$200 a R$300, mais ou menos. E com elas você não vai conseguir configurar muita coisa. O uso dela é super simples. Mas por conta disso, a qualidade da foto não vai ser aquela coisa mais linda do mundo. Então aqui alguns exemplos que eu tirei com essa câmera. Ela tira fotos legais,
legais, mas não é aquela foto assim que você fica babando na qualidade, porque a lente dela não é lá aquelas coisas também. E aí, numa espécie de meio termo, a gente tem as compactas automáticas, que ainda são câmeras menores, um pouquinho mais leves, que a lente não sai, mas que ela tem uma qualidade um pouco melhor que as saboneteiras. Ela tem uma lente mais saliente, mas as funções da câmera ainda são automáticas, você não precisa se preocupar com nada, ou com quase nada. E você consegue encontrar essas câmeras na faixa dos 350 até uns 800 reais. Eu não tenho nenhuma dessa pra mostrar aqui pra vocês, mas aquela câmera bem famosa, Olympus Trip 35, se encaixa aqui nessa categoria. E na terceira categoria, a gente tem as câmeras SLR, que são câmeras manuais, profissionais, que você consegue tirar e colocar a lente. Então a lente é dessas aqui que você tira, rosqueia e pode trocar. E é claro que para usar uma câmera dessa, você já tem que ter um pouquinho mais de noção ali de fotografia, de como câmeras funcionam, tipos de lente, essas coisas todas. E também é válido dizer que dentro dessa categoria das câmeras SLR existem várias câmeras super mais profissionais e câmeras um pouco mais básicas e mais automáticas. Por exemplo, essa câmera aqui minha, que eu amo, é a Olympus OM10. Eu considero a qualidade das fotos dela incríveis, mas ela não é uma câmera 100% manual. Eu consigo ajustar o foco e a abertura, mas eu não consigo ajustar, por exemplo, a velocidade do obturador, que são coisas que eu vou explicar pra vocês no final do vídeo, que são os conceitos básicos de fotografia, então não se preocupem se vocês não sabem o que é isso. Mas enfim, por ela não ser uma câmera 100% manual, ela é um pouco mais fácil de usar também. Então, pra usar essa câmera aqui, você não precisa super manjar de fotografia. Então, pra usar ela, eu basicamente ajusto o foco pra eu ter certeza que a minha foto tá focada. Então, só olhando por aqui, eu consigo enxergar se tá focado ou não pra tirar a minha foto. Essas câmeras mais profissionais você vai encontrar na faixa ali a partir dos 900 reais até 2.000, 3.000. A mais cara que eu já encontrei, na verdade, custava 2.900, mas com certeza devem ter modelos mais caros que isso. Nessa câmera aqui eu paguei uns 1.200, 1.300 reais, e até se você estiver começando e você tiver esse dinheiro pra investir, eu diria que ela é maravilhosa, mesmo que você não entenda muita coisa, porque como eu falei, ela é meio automática. De qualquer forma, eu acho válido você começar com as mais baratas, as saboneteiras, pra você pegar o jeito de colocar filme, trocar filme, disparar a câmera. Mas se você tá esperando fotos com uma qualidade maravilhosa, toma cuidado pra não se frustrar com essas câmeras menorzinhas aqui, porque a primeira vez que eu fui fazer foto com ela, eu achava que ia sair uma foto maravilhosa, e na verdade, nada disso, porque é claro que uma lente desse tamanhozinho aqui não chega aos pés de uma lente desse tamanho e peso. E aí aquela clássica pergunta, qual marca eu compro, qual modelo? Eu, se fosse vocês, não me apegava a uma marca e um modelo específico, porque existem várias marcas, vários modelos muito bons e muito semelhantes também, que vão te atender assim de forma quase que igual. E como as câmeras analógicas são objetos antigos, você não vai achar uma câmera analógica dessas pra vender, tipo, nova na loja. Então você vai ter que comprar essas câmeras usadas, seminovas, e pra isso eu recomendo que vocês fiquem de olho nos perfis do Instagram, que são lojas que garimpam câmeras analógicas, porque é melhor você comprar de uma loja dessa especializada do que de alguém aleatório que tá vendendo, porque essas lojas entendem de câmeras, eles fazem uma manutenção, vê se tá tudo funcionando certinho antes de te vender. Eu vou deixar aqui na tela alguns perfis que eu acompanho que vendem câmeras analógicas, e o legal é que normalmente quando eles postam uma câmera, eles deixam na descrição todos os detalhes, as funções que essa câmera tem, o que você pode fazer com ela, se é uma câmera manual, se é uma câmera automática. Então eles detalham muita coisa, assim, bem pra quem tá começando, tá perdido, não entende dos modelos. E aí, se você ler e você gostar da descrição, as funções da câmera e o preço for bom o suficiente pra você, você pode comprar essa câmera. Mas é importante dizer que alguns modelos são bem disputados, então se você quer muito comprar, ativa as notificações e fica sempre de olho, porque as câmeras mais disputadas costumam ser vendidas em tipo 30 minutos, 1 hora. Então, pra você decidir qual câmera você vai comprar, primeira coisa, quanto que você pode gastar, porque quanto mais você puder gastar, melhor vai ser a qualidade da câmera que você vai comprar. E aí, por exemplo, quais funções você acha importante ter numa câmera? Com flash, sem flash? Por exemplo, essas saboneteiras aqui, elas costumam ter flash, mas essa minha câmera profissional aqui, ela não tem flash, então eu só tiro foto com ela se tiver de dia. De noite eu não consigo tirar foto com ela. Essas câmeras mais profissionais, elas costumam ser bem pesadas, e eu comprei sabendo disso, eu levo ela pra viagem, quase
morro pra carregar esse peso no meu pescoço, mas faz parte, foi uma escolha que eu tomei pra ter uma câmera mais profissional e fotos mais profissionais. Mas o que eu te recomendo é começar com essas mais compactas, mais leves, pra você ir pegando o jeito mesmo. E aí não tem exatamente uma marca, um modelo específico que você precisa começar, tem vários modelos, várias marcas, então é só ficar de olho nos perfis e quando aparecer uma que você gosta lá da descrição, você pode comprar sem medo, gente. Mas só a título de curiosidade, eu sei que vocês gostam de saber os mínimos detalhes, essa minha câmera aqui é uma Kodak 275, Star 275, e como eu falei pra vocês, a maioria dessas câmeras compactas são automáticas, então você só vai literalmente apertar um botão pra tirar a sua foto, sem precisar ajustar mais nada, mas pra não ter erro, o que eu sempre recomendo se vocês forem comprar essas aqui, é sempre disparar o flash, então não esquece de ligar o flash, às vezes tem um botãozinho específico pra você ligar o flash, pra quando você tirar a sua foto ela não ficar escura. O que acontece é que essas câmeras aqui, elas têm uma lente um pouquinho mais escura, um pouquinho mais fechada, então às vezes até você tirando foto de dia, por exemplo, se eu tirar uma foto aqui no meu quarto, do jeito que eu tô agora, que vocês estão vendo que tá super bem iluminado, pode ser que essa foto fique escura. Então sempre liguem o flash, eu aprendi isso na prática, perdendo várias fotos que eu não disparei o flash, vou mostrar algumas pra vocês, a não ser que você vá tirar uma foto, tipo, literalmente embaixo do sol, com o sol na sua cara, aí você não precisa ligar o flash. Agora, uma outra dúvida que muita gente tem, pilha, bateria, o que vai nessas câmeras? Geralmente, elas funcionam com uma pilha ou uma bateria, aquelas baterias redondinhas, só para ativar o flash e também pro fotômetro, que é uma luzinha que fica aqui dentro, indicando para você se a sua foto tá clara, se tá escura. No caso, essa câmera aqui não tem fotômetro, é uma pilha que vai aqui dentro só pro flash funcionar. A câmera ainda funciona sem a pilha, mas aí ela não vai ligar o flash. E essa minha câmera aqui não tem flash, então não precisaria da pilha, mas as câmeras analógicas em si não precisam de pilha nem de bateria para funcionar. Eu sei que é uma informação um pouco chocante pra gente que tá acostumado com tecnologia, que tudo é tomada, pilha, bateria, e é até engraçado e irônico a gente ficar chocado com a tecnologia de um objeto passado, tipo, meu Deus, como que isso funciona sem pilha e sem bateria? Para algumas pessoas pode parecer idiota, é tipo uma inversão, né? Hoje em dia a gente tem tanta tecnologia que a gente se impressiona com coisas rudimentares. Agora vamos falar sobre filmes. Quando eu tava começando, eu achava que cada câmera, cada modelo tinha um filme específico pra usar. Nada disso, gente, é muito mais simples. Os filmes são meio que universais, você pode usar qualquer filme pra qualquer câmera. Opa, não é qualquer filme literalmente, porque os filmes, eles têm tamanhos. Esses filmes aqui clássicos que a gente chama de 35mm ou 135mm, é a mesma coisa? Esses aqui, todos vão servir pras câmeras comuns analógicas que a gente tem por aí. Então, literalmente, a única coisa que você precisa se preocupar na hora de comprar um filme é ver se é um filme 35, 135mm. Então, na hora de comprar, você só vai pesquisar por filme 35mm. E outro detalhe é que a gente chama esses filmes aqui de filmes negativos. Existem também filmes positivos, mas são mais raros de achar, enfim, eu nunca usei. E também não é a coisa mais comum do mundo. O mais comunzão mesmo é esse aqui, filme negativo 35mm, e vai servir para sua câmera. Então relaxa. E aí tem, claro, os filmes mais famosos que todo mundo usa. Então tem esse aqui, que é o Kodak Gold. Tem o Kodak Color Plus, que é um filme mais barato. Tem o Kodak Portra, que é o meu filme favorito, mas ele custa um rim, infelizmente. E assim, para facilitar a vida de vocês, esses são os 3 filmes que eu recomendo, assim, basicão. O mais barato, mais simples, Color Plus 200, um meio termo, o Kodak Gold, se você quer um mais profissional, o Kodak Portra. E aí, aonde você vai comprar os seus filmes e quanto que eles custam? Gente, infelizmente, filme de câmera tá bem caro ultimamente, depois da pandemia ficou mais caro ainda. Não tem muito como fugir disso, o preço é similar àquelas câmeras da Instax, sabe? Que é a fotografia polaroidzinha. É um preço bem semelhante. Então, em um Kodak Color Plus, que é o filme mais baratinho, mais básico, você vai pagar na faixa dos 90, 100 reais para 36 poses, que são basicamente 36 fotos. O Kodak
Gold tá na faixa de uns 140, 150 reais. Isso que eu tô falando são preços de fevereiro de 2024. E o meu filme favorito, que é o Kodak Portra, tá custando na faixa dos 220 reais. 36 poses também, a maioria são 36 poses. Claro que se você comprar fora do Brasil, então se você fizer uma viagem pro exterior, é mais barato comprar o filme lá. Então quando eu viajei, eu comprei vários filmes, era tipo metade do preço do Brasil, mas infelizmente se for comprar aqui mesmo da internet, é mais ou menos esse valor que você vai pagar. E aí onde que você pode comprar esses filmes? Tanto em loja de fotografia, se tiver na sua cidade, a mesma loja que você vai mandar revelar o filme, provavelmente vai vender o filme também. E na internet vocês podem comprar pelo Amazon, pelo Mercado Livre, sempre conferindo, né, se é um vendedor bem avaliado. Na Shopee também vocês conseguem achar. E tem um site que eu amo de paixão, que eu já comprei lá várias vezes, que chama Festival de Filmes Vencidos. É uma loja de Belo Horizonte. Se você mora em Belo Horizonte, você é muito abençoado agora, porque você pode comprar na loja física, retirar lá. Mas enfim, essa loja costuma ter preços legais, uma variedade boa, então eu recomendo. O site deles é festivalfv.com.br. E aí tem um outro detalhe sobre os filmes que é bom você se atentar, porque os filmes eles têm o que a gente chama de ISO, que é, digamos, a sensibilidade à luz que o seu filme tem. Para resumir bem, quanto mais alto for esse número, mais clara vai ficar a sua foto. E quanto mais baixo esse número, mais escuro. Então eu não recomendo vocês comprarem filmes que tenha ISO 100, que é um valor, assim, um dos mais baixos que existe, porque a chance da sua foto ficar escura é bem grande, principalmente se você tá começando agora e você não sabe controlar exatamente a iluminação. Eu recomendo vocês comprarem filmes que tenha ISO 200, 400, 800. O mais comum de você encontrar vai ser 200 e 400. Esse Kodak Gold aqui é 200. O Kodak Portra, que é o meu filme favorito, que eu uso, ele é um ISO 400. Mas assim, ISO 100 realmente evitem, se vocês verem que no filme lá tá escrito 100, porque senão pode ser realmente que sua foto fique escura. Agora, finalmente, eu vou mostrar pra vocês uma coisinha mais prática, que é como colocar o seu filme dentro da câmera. Que é uma coisa que pode parecer besta pra algumas pessoas, mas quando eu comecei eu não sabia nem fazer isso, então sim, eu vou explicar pra você, mesmo que isso seja muito óbvio, porque muita gente não sabe. Ninguém nasce sabendo tudo. Então quando você tira o filme aqui da sua capinha, ele vai estar desse jeitinho aqui. Ele vai ter uma linguinha pra fora pra você puxar na hora que você coloca na sua câmera. Não puxe isso sem estar dentro da sua câmera. O filme fotográfico, gente, ele é extremamente sensível à luz, o que significa que se ele entra em contato com a luz, ele queima completamente. Então, essa partezinha dele que está pra fora já está queimada. E por isso que quando a gente coloca o filme dentro da nossa câmera, a gente não pode mais abrir isso aqui de jeito nenhum, porque o filme vai estar lá exposto, e aí você abre isso aqui, você queima o seu filme e tchau, tchau para suas fotos. E aí, para abrir a sua câmera, cada modelo vai ter uma forma de abrir. Esse aqui é um botãozinho que você clica, ele abre essa tampinha, e aí você vai colocar o seu filme sempre com essa curvinha aqui para baixo. Posicionar o filme aqui. Então eu só encaixei o filme aqui dentro, eu tive que levantar esse pininho aqui para ele conseguir encaixar. E aí eu vou abaixar isso aqui, mas agora eu preciso colocar filme engatado nessa bobina para ele rosquear o filme, prender ele e puxar. Então para isso a gente vai pegar a pontinha aqui do filme, vai puxar ela um pouquinho para colocar aqui nessa bobinazinha enrolada, vai prender os furinhos do filme na manivela que tem ali, girar algumas vezes a manivela que fica para fora ali da câmera, que é a mesma manivela que você vai usar para tirar uma foto e trocar para próxima. E aí depois que você girar algumas vezes, o seu filme já vai estar pronto para uso, que significa que ele vai estar bem engatadinho ali dentro, e aí sim você vai poder fechar essa gavetinha, não abrir mais ela. Antes de tirar foto, você vai ter que tirar algumas fotos falsas que servem ali pro filme se ajustar na sua câmera. Então você vai tirar umas 3 fotos que não vão contar. Inclusive no próprio contador da câmera, toda câmera analógica tem um contadorzinho ali em cima, pra você ter noção ali de quantas fotos você ainda tem. Então esse contador, ele nunca começa pelo número 1, ele sempre começa por risquinho até chegar no 1.
1. Então você vai tirar essas fotos até o contador realmente começar pelo número 1. Aí sim no 1 que vai valer de fato a sua foto. Então saibam disso pra vocês não acharem que colocou o filme, bateu a primeira foto já vai sair. Não, ele demora ali umas 3, 4 giradas pra começar a funcionar. E uma outra coisa muito, muito, muito importante, gente. Eu passei um perrengue desgraçado porque eu não me atentei a isso. Quando você coloca o filme e ele fica certo dentro da câmera, toda vez que você girar a manivela pra tirar uma foto, essa rodinha que tem aqui em cima, que é a mesma rodinha do pino que tá engatado no seu filme, ela vai girar junto, porque significa que o seu filme está girando ali dentro da câmera, porque ele tá sendo puxado. Se essa rodinha da parte de cima não estiver girando, significa que você engatou o seu filme da forma errada, ele não tá girando ali dentro, e aí o seu filme tá parado ali, existindo, sem fazer nada, você não tá tirando foto nenhuma, ele tá ali paradinho. Bom, eu falei pra vocês que o ISO é a sensibilidade ali do seu filme à luz, e que isso vem escrito na caixinha do seu filme, mas algumas câmeras também vão pedir pra você dizer pra elas qual que é o ISO do seu filme. Essa minha câmera aqui não tem quase botão nenhum, não precisa ajustar nada, não precisa falar qual que é o ISO, mas essa minha outra câmera aqui mais profissional, ela tem uma rodinha aqui em cima que questiona qual que é o ISO do filme. Então se você estiver usando um ISO 200, um ISO 400, toda vez que você mudar o filme, você tem que ajustar a rodinha, se for o caso da sua câmera. Nem todas têm isso. E aí, beleza, você colocou o seu filme na sua câmera. Tá na hora de tirar suas fotos. Como que você arma a câmera? Como que funciona o gatilho, o disparo? Normalmente, nessas saboneteiras vai ter uma rodelinha aqui, uma manivela, que você vai arrastar pro lado até o limite dela. Uma hora ela vai parar de rodar. E aí, significa que você pode tirar a foto. Quando você tirar a sua foto, ela vai fazer o som do disparo. E aí pronto, quando você disparou a sua foto, você tem que armar a sua câmera de novo. Então você vai girar de novo a manivela até ela parar de girar. Então às vezes é 3, 4 voltas, para você puxar o filme para frente para tirar a próxima foto. E aí sim a sua câmera está armada para fazer a próxima foto. Lembrando que quando você girar essa manivela, esse pininho aqui de cima, ele tem que girar junto. E aí, dependendo do modelo, essa rodinha, essa manivela vai ser diferente. Essa manivela que eu preciso arrastar até o final, para daí sim eu conseguir apertar o botão para tirar a foto. Tem algumas câmeras que são um pouco mais automáticas, até nessa questão de colocar o filme e mudar para a próxima foto. Então essa aqui, por exemplo, é uma câmera um pouquinho mais digital. Ela tem, tipo, mais botões, uma telinha aqui. E nessas câmeras, quando você tira uma foto, ele automaticamente já roda o filme para a próxima. Então pode ser uma coisa um pouco mais fácil para você. Essas analógicas que são um pouquinho mais modernas. Aí você tirou todas as suas 36 fotos com a sua câmera analógica. Como que você vai fazer para tirar o filme? Normalmente as câmeras têm um botão ou uma alavanca ou alguma coisa que gira para você conseguir rebobinar o filme e voltar ele todo para dentro dessa caixinha. Então nessa câmera aqui, por exemplo, tem esse símbolo aqui do lado que significa que você vai rebobinar o filme. Então apertando esse botão, ele libera a alavanca para você conseguir rebobinar o filme. E esse botão costuma variar de câmera para câmera. Nessa minha câmera, ele fica aqui na frente e eu preciso girar ele pro lado dessa forma aqui. E aí você vai levantar essa alavanca e vai girar ela no mesmo sentido da flechinha. Sempre tem uma flechinha indicando a direção certa para você rebobinar o filme. Então essa flecha aqui tá indicando que eu tenho que ir pra lá, fazer esse movimento aqui. E com esse pininho levantado você consegue fazer esse movimento mais fácil. E você vai girar, girar, girar até você sentir que ele tá bem solto. Então vocês vão ver que pra girar vocês vão fazer uma certa força, não é muita coisa. Mas quando você termina de rebobinar o filme, ele fica super mole, então quer dizer que já terminou. Nessa câmera é a mesma coisa, tem o pininho aqui pra você levantar e ajudar você a girar. E dentro do pininho tem a direção certa indicada pra você girar. Prestem atenção na direção certa, porque se vocês rebobinarem girando pro lado errado, em vez de devolver o filme pra dentro da caixinha, vocês vão tirar o filme pra fora. E eu já fiz isso uma vez. Você não consegue colocar de volta dentro e o seu filme vai ficar desprotegido. Não quer dizer que você perdeu
o seu filme, eu consegui recuperar o meu, no caso, mas eu precisei abrir o compartimento da câmera no escuro, pegar o filme no escuro, enrolar ele em papel alumínio, dar umas 2, 3 voltas no papel alumínio e guardar dentro de uma caixa e levar esse filme embalado pra revelar e avisar eles que o filme tá exposto, que o filme tá aberto, porque aí eles fazem esse processo de tirar ele da embalagem também no escuro pra não queimar o filme. Então evitem isso, porque vai dar um super trabalho e tem chance de você queimar uma parte do filme também, porque quando eu fiz isso eu não percebi que eu tava girando pro lado errado, e aí eu abri achando que eu tinha terminado e o filme tava inteiro do lado de fora e eu abri na luz, né? Aí eu fechei com tudo, fiquei desesperada e realmente queimou algumas fotos minhas, mas o resto das fotos eu consegui recuperar e algumas fotos até ficaram bonitas com o efeito de queimadinho nas bordas. Muita gente não sabe disso, mas aquele queimado laranja, branco que tem nas fotos analógicas, elas não são comuns de aparecerem, elas só aparecem quando você queima o seu filme sem querer ou de propósito, tomando muito cuidado pra fazer isso. É como se fosse uma técnica, um efeito que você consegue criar quando você expõe o seu filme à luz. Eu não recomendo vocês fazerem isso logo de primeira, assim, porque você tem chance de queimar o seu filme inteiro. Essas fotos aqui que eu fiz, eu achei que eu tinha rebobinado o filme pro lado certo, mas eu tava no meu quarto, era de noite, eu tava no canto do quarto, então a luz da lâmpada não tava batendo diretamente ali em mim e na câmera, e mesmo assim ele chegou a queimar 100% algumas fotos, e essas ficaram queimadas ali nas laterais. Se você faz isso com a luz do sol durante o dia, vai queimar 100%, vai ficar branca a sua foto, mas sim, essas manchas laranjas de queimado é um efeito que a gente cria quando a gente expõe ali o filme a um pouquinho de luz, tomando muito cuidado. Mas foi um acidente que acabou acontecendo e felizmente deu certo e algumas fotos ficaram bonitas, mas por consequência eu acabei perdendo outras fotos. E uma outra coisa importante que algumas pessoas têm dúvida, se o seu filme tiver novo e você sem querer colocar ele inteiro aqui pra dentro, não se preocupa, tem salvação, você consegue puxar ele pra fora. Nunca aconteceu comigo, mas tem alguns tutoriais na internet que ensinam como você consegue puxar a linguinha de volta pra fora se o seu filme tiver novo, pra você conseguir usar ele na câmera. Agora, onde e como você vai revelar o seu filme e as suas fotos? Bom, como eu falei pra vocês, normalmente essas lojas de fotografia que vendem filmes também revelam fotos. Se você mora numa capital, é muito provável que tenha uma loja dessa na sua cidade. Se você mora no interior, a opção que você tem é mandar o seu filme por correio para um laboratório revelar para você. E para isso eu recomendo bastante a LabLab, que é o lugar que eu revelo todos os meus filmes. Eu acho que é o melhor lugar, assim, do Brasil. Eles têm um equipamento, assim, muito profissional para fazer isso para vocês. E eles conseguem digitalizar as fotos numa qualidade, assim, absurda. Então, se você quer uma revelação boa mesmo, eles são aqui de Curitiba, mas eles aceitam encomenda do Brasil inteiro. Então, você pode mandar o filme para eles, eles vão revelar e eles vão mandar as fotos digitalizadas no seu e-mail. Isso é uma coisa importante de dizer também. A maioria dos lugares não vai imprimir as fotos para você, a não ser que você peça para ter uma impressão, que vai sair bem mais caro, porque hoje em dia, com a internet e tudo mais, a maioria das pessoas só quer as fotos digitalizadas. Eu mesmo nunca revelei nenhuma foto analógica que eu fiz, eu só pego elas em arquivo digital mesmo. O LabLab, inclusive, eles não imprimem as fotos, eles só revelam, que são duas coisas diferentes. Às vezes rola essa confusão, né, de qual que é a diferença entre revelar e imprimir. E revelar nada mais é do que pegar o seu filme e transformar ele nisso aqui. Você consegue enxergar as fotos, então as fotos são reveladas no filme, literalmente, porque o filme, quando sai da câmera, ele não vai estar desse jeito aqui. E para as fotos aparecerem, eles têm que fazer o processo de revelação, usando vários químicos. Então, isso aqui é revelar. Quando você quer as fotos assim em papel, isso aqui é imprimir. E como eu falei pra vocês, isso aqui é um processo bem mais caro. No LabLab eu tô pagando em torno de R$35 pra cada filme que eu vou revelar, com 36 fotos. E eu revelo com a resolução mais alta possível que eles têm, porque eu gosto das minhas fotos com uma qualidade bem alta. E pra digitalizar essas fotos vai demorar ali de 1 até 2 semanas. Então não é rápido, você não vai mandar o seu filme e no dia seguinte vai estar as fotos digitalizadas. Vai demorar alguns dias, a maioria dos laboratórios demora esse tempo de 7 a 14 dias. E depois, se você quiser o filme de volta, tem a opção de devolver pra você. Eu só peguei o filme de volta uma vez, que foi esse aqui. Agora eu não pego mais, eu peço pra descartarem, porque meio que não tem mais utilidade depois que você digitaliza. Então vocês podem ou mandar descartar o filme ou pegar ele de volta pra guardar, sei lá. E alguns erros pra vocês evitarem aí nas primeiras vezes que vocês forem fazer é tanto na hora de
de colocar o filme quanto na hora de tirar. Que eu já falei pra vocês, na hora que você coloca o filme, você tem que ver se a manivela ali em cima tá girando toda vez que você arma uma foto nova, porque se a manivela não estiver girando, o filme não tá rodando e você não tá fazendo foto nenhuma. E na hora de tirar o filme, tem que ter certeza que você tá girando a manivela pro lado certo, o lado indicado, pra você não acabar arrancando o filme pra fora da caixinha em vez de colocar ele de volta. Agora que a gente já falou de toda essa parte técnica de mexer na câmera e no filme, tirar e colocar, eu vou falar pra vocês sobre a segunda parte do vídeo, que são os conceitos básicos de fotografia que você precisa ter noção, especialmente se você for pegar uma câmera um pouquinho mais profissional, que você consegue mexer mais nas configurações. A primeira coisa que vocês têm que saber é sobre a abertura da lente, que é o quão aberta ou fechada a sua lente vai estar na hora que você disparar essa foto. Na abertura da lente, os números eles são meio que uma lógica inversa, então quanto menor esse número, mais aberta a sua lente vai estar, e quanto maior esse número, mais fechada ela vai estar. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma abertura 1.4, a lente está 100% aberta, e isso aqui é uma abertura 16. Olha como ela fica só um buraquinho. Então, por conta disso, vai entrar muito menos luz do outro lado. Então, essa abertura da lente nada mais é do que você controlando quanta luz entra por ela. E aí, entendendo isso, a gente pode falar sobre foco e profundidade de campo. Foco, vocês já sabem o que é quando a foto tá focada ou não. Então, se eu fizer isso aqui, a minha mão tá focada agora e eu aqui atrás estou desfocada. E o que a gente chama de profundidade de campo nada mais é do que o campo que vai estar em foco. Esse campo ele pode ser mais curtinho ou maior, dependendo da abertura da sua lente. Aí você me pergunta, mas o que a abertura da lente tem a ver com o foco da câmera? Absolutamente tudo, porque a luz, ela distorce as coisas. Então, quando você vê a minha mão focada aqui e eu desfocada, isso tá acontecendo por causa da quantidade de luz que tá entrando na lente. Ou seja, sabe aquelas fotos que você pega, que tá só um detalhezinho focado, todo o resto tá desfocado? E por outro lado, tem algumas fotos que você pega que parece que tá tudo focado. Até uma coisa lá no fundo, uma coisa mais na frente, tudo tá em foco, nada tá desfocado. Isso é a profundidade de campo. A gente consegue controlar quantas camadas, digamos assim, vão estar em foco. Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo com uma profundidade de campo pequena para vocês conseguirem me enxergar focada, mas o meu fundo ficar levemente desfocado. E justamente a luz é a responsável por distorcer as coisas e borrar as coisas. Então, quanto mais luz a gente tem entrando na nossa lente, menor vai ser esse campo de profundidade. Nessa foto aqui que eu fiz com a Tena, eu usei a lente numa abertura 1.4, que é a lente mais aberta possível. Então, entra muita luz e por conta dessa quantidade de luz que entra, as coisas ficam muito mais borradas no fundo. Já essa outra foto aqui, eu fiz com a lente mais fechada, entrando menos luz, as coisas ficam menos distorcidas e menos borradas e você consegue focar mais elementos, mais camadas, numa profundidade maior. Inclusive, na própria lente, a gente tem vários números aqui que sugerem pra gente uma distância segura de foco de acordo com cada abertura da lente. Por exemplo, ele me indica aqui que se eu usar a lente numa abertura 1.4, eu vou ter mais ou menos 10 centímetros de profundidade em foco. Então eu posso focar, por exemplo, o meu rosto, vai ficar focado o meu nariz, a minha boca, os meus olhos, mas talvez o meu cabelo aqui no fundo já esteja desfocado. Já se eu mudo essa abertura para 16, que é o mais fechado possível, ele me diz que eu consigo focar vários metros de profundidade. Então, se eu tirar uma foto aqui do meu quarto, vai focar o quarto inteiro e não vai criar o efeito borradinho no fundo. Então, essa coisa da abertura da lente, quanta luz a gente deixa entrar, vai influenciar em quanta coisa, quantas camadas a gente vai conseguir focar na nossa foto. Então, se você quer uma foto mais borrada no fundo, mais desfocada, é interessante você usar uma abertura maior. Agora, se você quer tirar uma foto de um castelo, por exemplo, que é enorme, que tá lá no fundo da sua paisagem, é melhor você deixar a lente um pouco mais fechada para você conseguir focar toda aquela profundidade do castelo inteiro, a paisagem toda. Tem até um teste legal que eu fiz, eu tirei 2 fotos da mesma coisa, da mesma árvore, com um esquilo, em 2 aberturas diferentes, para eu conseguir ver como que o foco mudava. Então, nessa primeira foto aqui, eu fiz com uma abertura maior, então os galhos ali atrás dele ficaram mais desfocados. E nessa segunda foto, eu fechei um pouco mais a lente, então vocês conseguem ver que teve mais coisas focadas. E o terceiro conceito básico que a gente tem de fotografia é a velocidade do
obturador, que é uma coisa que com essa câmera eu não consigo mexer. Ele mexe automaticamente nessa configuração, mas normalmente nas câmeras profissionais você consegue alterar, e a velocidade do obturador nada mais é do que quantos segundos ou milésimos de segundos o seu obturador vai ficar aberto registrando aquela foto. Então imagina que o obturador são os seus olhos. Se a gente coloca uma velocidade de obturador mais rápida, por exemplo, 1 divididos por 1000, então ele vai pegar 1 segundo e dividir em 1000, e essa vai ser a velocidade que ele vai disparar a sua foto. É uma coisa muito rápida, então você consegue, por exemplo, tirar foto de um carro em movimento, de alguém andando de bicicleta na rua, e aquela foto vai ficar congelada, não vai ficar borrada, não vai ficar tremida, porque você disparou a foto muito rápido. Agora, se a gente deixa essa velocidade mais lenta, então ele vai disparar a foto, ficar ali assistindo e depois fechar, você vai ter a sua foto um pouco mais borrada ou com um pouco mais de movimento. Então se você faz isso num carro, por exemplo, você vai ver o carro borrado, porque vai registrar o movimento dele. Então você vai configurar isso de acordo com o que você quer. Por exemplo, você vai tirar foto de uma cachoeira, você quer mostrar a água fazendo espuma, mostrar o movimento da água, ou você quer aquela foto congelada, sem o movimento, sem o borrão. E aí uma outra coisa importante de falar é que a velocidade do obturador e a abertura da lente são coisas que a gente precisa equilibrar, porque se a gente coloca uma velocidade super rápida pro obturador, ele vai pegar pouca luz, porque ele vai dar uma piscadinha e já vai fechar. Agora, se a gente coloca uma velocidade longa, uma velocidade lenta, o obturador vai ficar mais tempo aberto e com isso vai entrar mais luz. Então a gente precisa equilibrar a abertura e a velocidade para nossa foto não ficar nem muito escura e nem muito clara. Como eu falei pra vocês, essa minha câmera aqui mexe na velocidade do obturador automaticamente, então eu só mexo na abertura da lente e ele faz a velocidade sozinha, e por isso que eu falei pra vocês que eu considero essa câmera fácil de usar, mesmo que você não manje super de fotografia, justamente porque ele vai controlar a velocidade do obturador automaticamente pra você, não tem muito com o que se preocupar. E claro que esses conceitos que eu falei pra vocês aqui são super complexos e tem muita coisa pra estudar sobre eles, mas eu quis dar uma pincelada aqui rápida, básica, pra vocês entenderem algumas coisas. E são coisas que eu considero importantes de vocês saberem pelo menos o básico, mas sobre esses conceitos básicos de fotografia tem muito conteúdo na internet, então se é uma coisa que interessa vocês, eu recomendo vocês irem atrás, procurando esses termos que eu falei pra vocês, que aí vocês conseguem entender e se aprofundar um pouco mais nisso. Mas sabendo esse básico, vocês já conseguem fazer, assim, muita coisa mesmo. Espero que eu tenha esclarecido aí a cabeça de vocês pra vocês começarem na fotografia analógica. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida que eu não respondi, deixa aqui nos comentários pra eu poder continuar ajudando vocês. Mas eu acho que eu consegui falar, assim, tudo que eu tinha de dúvida quando eu tava começando. Então espero que tenha sido útil pra vocês. Se vocês quiserem dar uma olhada nas minhas fotos, eu tenho um perfil lá no Instagram só de foto analógica. É Mika um Filme, só que o A do Mika é um número 4. E se vocês começarem nesse universo de fotografia analógica, me marquem pra eu ver as fotos de vocês. Então é isso, muito obrigada por terem assistido, um beijo e a gente se vê por aí.